Graça e paz. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos a esse bom Deus por nos conceder mais essa oportunidade de estarmos aqui dando continuidade a esse propósito de estarmos analisando, estudando de maneira criteriosa as Escrituras em busca da vida eterna. Louvamos a Deus por mais esta madrugada, por mais este dia. E colocamos as nossas vidas e a vida de cada um de vocês nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, soberano e eterno. Estamos ainda na carta do apóstolo Paulo, ao qual ele escreveu aos Romanos. Vamos começar hoje o capítulo de número 12. Mas para encerrar o capítulo 11, eu vou ler aqui 3 versículos finais do capítulo 11, onde ele fala sobre o hino de adoração a Deus. Depois vamos entrar no capítulo 12, onde ele traz a narrativa da vida do cristão como um culto espiritual. Mas antes diz assim, ele termina o capítulo 11 com esse hino de adoração, dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Paulo ele encerra aquele assunto ao qual ele trouxe a narrativa durante um bom tempo dessa carta que ele escreveu aos Romanos a respeito do amor de Deus para com Israel, do propósito de Deus para com a nação de Israel. E ele encerra esse assunto trazendo essas palavras de um hino de adoração a Deus, mostrando aqui a gratidão dele a Deus, revelando a grandeza de Deus, não só a riqueza como a sabedoria, o conhecimento, que são insondáveis. Quanto mais nós buscarmos conhecermos, mais nós vamos ter para buscar, para conhecer. Quanto mais nós lermos a palavra, mais nós vamos ter o interesse de entender, compreender e conhecer mais e mais a palavra. Porque as coisas de Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui, escrevendo, são insondáveis. Insondáveis são os seus juízes e inescrutáveis os seus caminhos. Aí o apóstolo Paulo diz: quem primeiro deu alguma coisa para que ele recompense? Quem primeiro deu a Deus? Quem primeiro fez alguma coisa para Deus para que Deus possa retribuir? Então, se nós analisarmos do ponto de vista do que o apóstolo Paulo está expressando, ele está colocando nós no seu devido lugar. Deus primeiro fez
Deus primeiro demonstrou amor por nós. Foi uma atitude, uma ação, uma escolha que partiu de Deus em criar o homem à imagem e semelhança dele, de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Então, primeiramente, tudo proveu primeiramente de Deus, a favor de nossas vidas. Então, não é uma questão que o apóstolo Paulo está querendo colocar aqui, de você estar retribuindo. Eu estou fazendo isso para Deus porque eu estou retribuindo a Ele. Não. Não é questão de você estar retribuindo. Você pode estar simplesmente demonstrando, e deve demonstrar, um coração de gratidão. Um ato de gratidão, uma ação de gratidão a Deus por Ele ter nos dado gratuitamente, por meio da graça em Cristo Jesus, a vida eterna para aqueles que nele creem. E então ele vem trazendo um assunto ao qual nós vamos entrar agora, que é a vida como um culto espiritual. Paulo agora entra em um assunto pessoal de cada pessoa, individualmente, para com Deus. Ele diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o lógico. No caso dessa tradução aqui, dessa Bíblia, tem a palavra lógico, mas em outras traduções tem o culto racional. Primeiramente, Paulo ele faz aqui um apelo a esses irmãos em Cristo Jesus, ao qual ele está escrevendo a carta aos Romanos, de que ele usa até uma súplica pedindo pela misericórdia de Deus, de tão importante e se faz necessário nós vivemos uma vida cotidiana em Cristo Jesus, embora nessa vida diária que nós temos, que você tem, perdão pela tosse, que você tem essa vida diária, cheias de compromissos, uma correria para cá, para lá, mas essa tua vida em Cristo, ela tem que ser como um culto espiritual, onde você possa apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo. Primeiramente, o nosso corpo tem que ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo. Você tem que ter essa conscientização, esse discernimento de que a nossa vida ela tem que ser vivida de forma que ela seja um culto espiritual. Cada ato do nosso viver tem que ser apresentado a Deus como um culto espiritual, começando pelo nosso corpo, que ele venha a ser um sacrifício, como um sacrifício vivo diante de Deus. Você vai deixar o seu corpo ser dominado pelas razões humanas, vai deixar ser dominado pelo cansaço, pela fadiga. Você vai deixar seu corpo ser dominado por diversas circunstâncias
E você não vai estar apresentando a Deus o teu corpo, a tua vida, como um sacrifício vivo diante de Deus. Por essa razão, Paulo está aqui dizendo: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, primeiramente vivo. Tenha consciência de que você precisa viver uma vida espiritual diariamente, e essa vida tem que ser demonstrada como um culto a Deus, começando pelo teu corpo, que passa a ser um sacrifício vivo diante de Deus. Você saber que você está fazendo aquilo, o teu viver, a tua vida, levando em adoração a Deus e vivendo esse culto espiritual diariamente diante de Deus, mas isso é um sacrifício vivo, onde, ao olhar por esse ponto de vista do apóstolo Paulo, aí você vai colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Você não vai se deixar ser dominado pelas circunstâncias que o nosso corpo físico quer nos impedir, muitas vezes, de termos uma vida ao qual o apóstolo Paulo está aqui rogando, até pelas misericórdias de Deus, que a tenhamos. Primeiramente, que nós apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, tudo isso que ele coloca aqui, santo é separado. Esse culto espiritual que nós temos que apresentar a Deus, ele tem que vir pelo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse culto que é a nossa vida espiritual, que deve ser a nossa vida espiritual. A vida espiritual, ela deve ser como um culto, onde nós apresentamos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, quer dizer, separado, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, lógico. É quando nós nos reunimos com entendimento. Nós estamos ali sabendo que estamos ali reunidos para cultuar a Deus, mas de forma racional, de forma com entendimento. Você não está por acaso, você não está ali para passar um tempo, alguns minutos. Você não está ali para um ato religioso. Você está ali para cultuar a Deus. E esse cultuar a Deus, esse culto de vida espiritual a Deus, que o apóstolo Paulo está aqui rogando pelas misericórdias de Deus que nós coloquemos em prática em nossas vidas, esse culto ele exige do nosso corpo um sacrifício vivo. Você tem que entender que quando você sai de casa para ir à igreja, você está realizando um sacrifício vivo para cultuar a Deus. Porque o nosso corpo, a nossa natureza humana, ela luta contra a vontade de Deus. O nosso corpo ele não quer ir à igreja. A nossa natureza humana não quer ir à igreja. É por isso que ele diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, separado, agradável a Deus, mas de maneira racional. Ou seja, você raciocina de maneira correta. As suas escolhas
de cultuar a Deus para agradar a Deus e não a si mesmo. E não vos amoldeis aos sistemas deste mundo. Não se acomode a tua vida ao sistema desse mundo. Depois que você toma essa decisão, essa escolha racional de que a tua vida deve ser um culto espiritual a Deus, e que esse culto espiritual a Deus, que deve ser a sua vida, ela tem que vir com um sacrifício vivo do seu corpo, santo e agradável a Deus, de maneira que isto seja de forma racional, com entendimento, com clareza, sabendo exatamente que você está fazendo isso, para que você tenha uma vida de comunhão com Deus. Aí o apóstolo Paulo vem trazendo aquilo que você não deve fazer. Mesmo você cultuando tua vida a Deus de maneira racional, levando o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira racional, mesmo você fazendo isso, aí Paulo traz aqui aquilo que não se deve fazer. Que é o quê? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Não se acomode ao sistema desse mundo. Não busca colocar a tua vida, viver a tua vida, ao ponto de você colocar de acordo com o sistema do mundo para agradar ao mundo. E não vos amoldeis, não vos acomodeis ao sistema desse mundo. E ele continua, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que eu não venha me amodar ao sistema do mundo. Eu preciso ter uma renovação da minha mente, mas transformados pela renovação das vossas mentes, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou chegar ao ponto de conhecer e de saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu colocar a minha vida espiritual como um culto, a minha vida, o meu viver, como um culto racional diante de Deus. Onde, nesse culto racional diante de Deus, eu coloco o meu corpo em sacrifício vivo, levo uma vida santa, separada para Deus, agradável a Deus, de maneira que o meu raciocínio, ele está dentro da vontade de Deus. Eu estou raciocinando de maneira correta, de maneira racional, como diz aqui, lógica, pela lógica. Quando nós tomamos essa decisão, o apóstolo Paulo aqui, ele está expressando, quando nós partimos para tomar essa decisão de ter uma vida como um culto espiritual, e para se ter esse culto espiritual exige de nós que nós apresentemos a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira racional. Aí nós temos que não acomodar a nossa vida ao sistema deste mundo. Você não pode acomodar o teu viver de um cristão aos módulos desse sistema, deste mundo. Você tem que separar isso. Você tem que conquistar
Isso através da renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada, transformada, para que nós não viemos viver uma vida espiritual, como um culto a Deus, mas acomodado ao sistema desse mundo. Você tem que se separar desse sistema, desse mundo, o teu viver. Você não pertence mais a esse mundo. Tem que tomar essa conscientização. Se eu não pertenço mais a esse mundo, então eu não vou me acomodar a esse sistema, ao que ele dita, ao que ele ensina. Porque tudo que o sistema do mundo ensina e dita é contrário à vontade de Deus. Não leva você a se aproximar de Deus. Não leva você a perto de Deus, a estar perto de Deus. Pelo contrário, vai procurar cada vez mais te afastar. Porque vai te envolvendo de tal maneira, tão sutil, que muitas vezes você não consegue perceber. E quando você vai dar de conta, você já está envolvido. O mundo, o sistema do mundo, já está dominando o teu viver. E por isso o apóstolo Paulo diz aqui: não vos amodeis ao sistema desse mundo. Não fica acomodado ao sistema desse mundo. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Primeiramente, é a nossa mente que tem que ser transformada. É a nossa maneira de pensar, de raciocinar, de refletir, de olhar todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, examina tudo e poder ter a capacidade concedida pelo Espírito Santo de trazer o bem para nós, de separar o mal do bem e acolher o bem e rejeitar o mal. Quando ele examina tudo e retém o bem, ele está mandando você dizer não ao mal e recolher o que é bom para a tua vida. Mas se nós não tivermos uma transformação pela renovação da nossa mente, aí nós não vamos experimentar, nós não vamos saber aquilo que é agradável, para que possamos experimentar qual seja a boa. Primeiro, a boa. Segunda, agradável. Terceira, perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que nós tenhamos uma mente transformada e renovada em Cristo Jesus, ao ponto de que o nosso viver seja um culto racional diante de Deus, onde nós levamos o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, santo, agradável a Deus, de maneira racional, de maneira lógica. De você não fazer as coisas pelo acaso, ou por alguma obrigação, ou por algum dever. Você tem que ter alegria de servir ao Senhor. Você tem que ter o conhecimento daquilo que Deus é para a tua vida, da importância que Ele tem para a tua vida, e de que sem Ele você não pode fazer nada. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Quando nós buscamos qual é a meta que o apóstolo Paulo está colocando, antes de ele entrar na meta, a meta da vida espiritual como um culto a Deus, a meta é o quê? É você experimentar, é você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começa pela boa. É o primeiro degrau, é o primeiro passo. Não, isso é bom. Isso é bom fazer, isso é bom realizar. Isso é bom praticar diante de Deus. Essa é a boa. Depois, agradável. Aquilo que agrada a Deus.
E o Espírito Santo, como não rouba a consciência de ninguém, o Espírito Santo está sempre dizendo na tua consciência o que agrada e o que não agrada a Deus. Então você tem que experimentar essa boa, agradável e, por terceiro, perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus você tem que alcançar. A Igreja de Jesus tem que alcançar essa perfeita vontade de Deus. Mas há um processo. Há um processo para se chegar a essa perfeita vontade de Deus. E esse processo, o apóstolo Paulo diz aqui em sua carta aos Romanos, capítulo 12, apenas 2 versículos que nós lemos, onde esse processo começa a partir do momento em que nós sabemos raciocinar, sabemos pensar, refletir, de maneira que devemos levar a nossa vida como um culto espiritual a Deus. O nosso viver tem que ser um culto espiritual a Deus, começando pelo nosso corpo, que deve ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira racional. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é quando eu puder, não é quando der para fazer, não é quando eu puder ir, não é quando eu me sentir bem de ir. Não. Se os apóstolos ou o próprio Jesus pensassem desta maneira, eles não teriam realizado a obra que foi colocada diante deles para realizar. Porque a narrativa, quando Jesus ele sai com os discípulos em um barco, sem dizer para as pessoas para onde ele estava indo. Ele estava querendo ir com os discípulos para um lugar deserto, para ficar com os discípulos ali. Queria um tempo a sós com os discípulos, para ter um descanso, para ter um momento de descanso, para ter um momento de mais particular com os discípulos. E ele sai no barco, mas não diz para ninguém para onde eles estão indo. Mas aí as pessoas começam a procurar. A palavra diz que as pessoas começam a procurar, começam a entrar em barcos e começam a ir procurar, vai a Cafarnaum, vai a tal lugar, vai a outro lugar, e não encontra, até que encontra ele do outro lado do braço do mar. E quando chegam lá, eles perguntam para Jesus: Mestre, onde tu está? Onde tu estava? Nós te procuramos em todos os lugares. Então as pessoas estavam ali buscando a ele por interesses pessoais ou necessidades pessoais. Mas o nosso culto a Deus não deve ser por uma questão de uma necessidade física, de uma necessidade financeira, ou em qualquer área da outra vida em que nós aqui vivenciamos. Nós não devemos cultuar a Deus pensando dessa forma. Nós devemos cultuar a Deus para que nós cheguemos a experimentar em nosso viver, como culto de uma vida espiritual, em nosso viver, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esse é o objetivo que deve ter cada um daqueles que seguem a Jesus. Cada um daqueles que seguem a Jesus.
Aí Jesus disse para ele, olha, vocês estão me procurando, não é pelos sinais e os milagres que eu tenho feito, mas é por eu ter multiplicado os pães para vocês. Ou seja, Jesus conhecia o coração deles. Eles estavam ali atrás do alimento comum, atrás de satisfazer fisicamente a necessidade deles. E nós não devemos cultuar a Deus pensando nisso. Não, eu vou à igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma cura. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma solução. Eu vou à igreja porque eu preciso de uma resposta. Eu vou à igreja porque eu preciso que Deus faça algo por mim ou por alguém a quem eu estou buscando. Não, não é dessa forma que o cristão, que o Filho de Deus, o seguidor de Jesus, ele tem que ter em seu raciocínio. Ele tem que pensar da forma como o apóstolo Paulo está colocando aqui, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, versículo 1 e 2. Que nós temos que ter uma vida de um culto espiritual a Deus, e nesta vida de cultuarmos espiritualmente a Deus, a vida tem que ser como um culto. A vida como um culto espiritual. Para isso, aí Paulo, ele roga aos irmãos pela misericórdia de Deus. Paulo faz um apelo. Por que Paulo faz esse apelo? Porque isso é de extrema importância e relevância para a vida cristã, para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. É importante você entender isso. Porque Paulo está aqui rogando pela misericórdia de Deus que esses irmãos em Cristo Jesus, ao qual ele escreve essa carta, esses irmãos, eles possam observar, analisar aquilo que o apóstolo Paulo está colocando e eles venham dar, então, prioridade a esse conselho, a essa orientação, a esse ensinamento do apóstolo Paulo a eles, de que eles devem apresentar o corpo deles como um sacrifício vivo. Então você deve adorar a Deus, servir a Deus, apresentando primeiramente o teu corpo como um sacrifício vivo. Você não está olhando para a circunstância do teu corpo. Você coloca ele como um sacrifício vivo. Porque esse é o primeiro ponto. Colocar o nosso corpo diante de Deus em um culto racional com sacrifício vivo. Nosso corpo como um sacrifício vivo. Depois vem santo, ou seja, depois vem separado. Você se separa para esse ato, para essa vida cristã espiritual, onde você leva a tua vida como um culto espiritual, para que você venha agradar a Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a forma como nós devemos cultuar a Deus, que nós devemos fazer os nossos cultos nas igrejas, diante de Deus. E não estar ali na igreja como se você estivesse realizando ali, fazendo um ato de obrigação. É por isso que Paulo, ao terminar aqui o capítulo 11, ele fala dessa forma. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele te recompense? Então, mediante essa conscientização e esse entendimento, então eu devo tomar a iniciativa de buscar levar a minha vida como um culto espiritual a Deus, de maneira que eu possa agradá-lo, ao ponto de que eu possa chegar a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Essa é a meta.
que o cristão, que o seguidor de Jesus, precisa chegar na sua vida cotidiana. Enquanto você não colocar isso aqui impregnado em teu espírito, na tua vida, enquanto você não tiver essa conscientização de maneira racional, de que você tem que cultuar a Deus, de forma que você leva o teu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus na reunião. É sacrifício vivo por quê? Porque o nosso corpo não quer estar ali. Porque o nosso eu não quer estar ali. A nossa vontade própria não quer estar ali. O teu cansaço físico não quer que você esteja ali. E impede muitas vezes de você estar ali. Não, eu estou muito cansado, estou muito enfadado. Então eu não vou para a igreja. Então você não está vivendo uma vida espiritual como um culto espiritual. Preocupado em agradar a Deus, em experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que cultuar a Deus, primeiramente sabendo que você está indo como um sacrifício vivo. Você está colocando o teu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus naquele culto. Você vai esquecer ali do teu cansaço, você vai esquecer dos seus problemas pessoais, você vai esquecer das suas necessidades, seja elas qual forem, e vai ali cultuar a Deus, um culto espiritual, que seja agradável a Deus, que seja santo, de maneira racional, para você aprender, depois disso, a não se conformar. Não vos amoldeis ao sistema do mundo, ou seja, não vos conformeis com o sistema do mundo. E quantos cristãos não estão se conformando com as coisas do mundo? Com aquilo que o mundo dita? Com aquilo que as pessoas que não servem a Deus, não têm compromisso com Deus, não têm responsabilidade nenhuma com Deus, elas influenciam com as palavras para que você exatamente não venha cultuar a Deus. Não vá para a igreja. Elas usam argumentos. Argumentos contrários. Sempre contrários. Dificilmente você encontra alguém que se incentive você a ir à igreja. Mas ir à igreja, cultuar a Deus. Não é ir à igreja para estar lá, simplesmente presente fisicamente. Que muitas vezes você fica fisicamente presente, mas a tua mente está vagando para bem longe daquele lugar. E você não está ali de maneira racional, com entendimento, sabendo que você está fazendo um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo, ele é acompanhado da santificação, ou ser santo, ou separado, você está ali separado para agradar a Deus de maneira racional, com entendimento. Aí você não vai se conformar. Não vos conformeis. Não vos amoldeis. É a mesma forma. Não vos conformeis com o sistema desse mundo. Não se conforme com esse mundo. Porque o que há no mundo, sua consciência da carne, a soberba da vida, e tudo isso é desagradável a Deus. Não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Só há uma maneira de nós não conformarmos com esse mundo. É termos uma mente transformada. Renovada e transformada. Transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente ela será transformada pela renovação
Por isso Paulo diz que nós temos que andar em novidade de vida. Para que possamos experimentar. Que antes de eu experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu primeiramente tenho que rejeitar o sistema desse mundo. Eu não posso me conformar com o sistema desse mundo. Eu não posso amodar a minha vida ao mundo. Você é luz. Por isso Jesus diz, vós sois luz e sal da terra. Não se pode esconder um lampião, uma lamparina, debaixo da cama. Se coloca no lugar alto para que ele possa clarear a todos que estejam naquele ambiente. Então, você é luz, você é referência. A igreja de Jesus, ela tem que ser referência. Ela tem que iluminar o caminho daqueles que estão sem luz, que estão caminhando nas trevas, na escuridão do entendimento, de uma vida sem Deus. Mas se você não chegar a esse patamar, a esse nível espiritual, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não vai conseguir viver essa vida como um culto espiritual. Porque aí você não vai colocar o teu corpo como um sacrifício vivo. Muitas vezes você vai agradar mais ao teu corpo. Vai satisfazer o teu corpo. Ele está pedindo você descanso, aí você vai lá e dá descanso a ele, na hora do culto. Em vez de você estar no culto adorando e servindo a Deus, você está lá dando descanso ao teu corpo. E se você souber que há tempo para tudo, se o reino de Deus não é prioridade na tua vida, e sim o teu corpo, então você não vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não temos que olhar para a circunstância em que nós nos encontramos. Nós temos que olhar para a oportunidade que a graça de Deus nos dá, de nós podermos cultuar a Ele de maneira racional, onde esse culto espiritual, a vida como um culto espiritual, ela é acompanhada de que nós levamos o nosso corpo como sacrifício vivo. É um sacrifício, muitas vezes, você ir à igreja, porque o teu corpo está em circunstâncias totalmente contrárias para você não ir. Mas você não vai se amodar, se acomodar o teu corpo ao sistema do mundo. Porque o sistema do mundo quer exatamente que você não esteja cultuando a Deus. Não quer que você esteja servindo a Deus. Não quer que você vá à igreja. E aí aparece todo tipo de razões humanas. Empecilhos, obstáculos, raciocínios contrários, dificuldade. Para muitas pessoas, parece um peso grande que ele carrega nas costas, de tonelada, para poder sair de sua casa e ir até a igreja. Adorar a Deus. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter esse entendimento de que você não deve se conformar com esse mundo, mas você deve ser transformados pela renovação da vossa mente. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas e quantas vezes o cristão que se veste de cristão, que está seguindo a Jesus, deixa de ir à igreja por uma questão física? Não que fisicamente ele não possa se achegar à igreja, mas é porque ele não coloca o seu corpo como um sacrifício vivo. Meu corpo não está querendo, fisicamente
eu não estou querendo, fisicamente não estou com vontade de ir, fisicamente estou cansado, mas eu coloco o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira racional, porque eu preciso ir, eu preciso estar lá cultuando a Deus, a minha vida como um culto espiritual diante de Deus. Para eu não me conformar com o sistema desse mundo, mas para que eu tenha uma vida transformada pela renovação da minha mente, a fim de que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não pensar dessa forma, se você não se colocar dessa forma, porque isso é tão importante que o apóstolo Paulo ele faz suplicar a Deus pelas misericórdias de Deus, amados irmãos, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele está rogando pela misericórdia de Deus. Ele não está fazendo um pedido. Ele não está ali aconselhando simplesmente aos irmãos nessa carta: olha, vocês devem ir à igreja, vocês devem fazer um culto racional diante de Deus, vocês devem procurar alcançar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele está aqui fazendo uma súplica. Ele está rogando até pela misericórdia de Deus. Rogo-vos, meus amados irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se Paulo está rogando pela misericórdia de Deus, que você tenha uma vida como um culto espiritual, onde você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus. Você está ali com o teu corpo, pode estar o teu corpo todo quebrado, todo doído, enfadado, cansado do seu dia a dia, da luta do seu dia a dia, do seu trabalho. E muitas vezes é só cansaço por questões de enfado. Mas o teu corpo quer o quê? Descanso. Se você for olhar toda vez para o teu corpo e satisfazer a vontade do teu corpo, você não vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita de Deus. E você não vai conseguir. Também, como diz o apóstolo Paulo aqui, você não vai conseguir se revoltar, ser contrário ao sistema desse mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não os conformeis com esse mundo, com o sistema desse mundo. Mas sede transformados, renovados pela vossa mente. Transformado pela renovação das vossas mentes. Se nós não formos transformados pela renovação da nossa mente, por que da nossa mente? Porque a mente é a porta da alma. É na mente que nós vamos ter o raciocínio correto. Como diz o apóstolo Paulo aqui, que nós e que o vosso culto seja racional. Racional o quê? É você ter entendimento, raciocinar de maneira correta, convicta, como o apóstolo Paulo fala em outras cartas que ele escreve. O viver para mim é Cristo. Cristo vive em mim. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É você olhar para as palavras de João Batista, quando ele foi interrogado se ele era o Cristo ou não. E ele então disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Ter esse conhecimento vai lhe ajudar a você entender o que é uma vida cristã como um culto espiritual, que você tem que ter diariamente na sua vida. Se é pesado para você cultuar a Deus, imagine como Deus olha e pensa a teu respeito. Porque Deus conhece as intenções do teu coração. Não adianta
querer enganar, porque Deus conhece. Você pode dar desculpas para as pessoas, mas para Deus não tem como nós darmos desculpas, porque Ele manda na palavra dele a nós não se conformar com o sistema desse mundo, mas sermos renovados, transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós só vamos alcançar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós aprendermos a cultuar a Deus como um culto espiritual, onde nós levamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que são as nossas reuniões na igreja de adoração a Deus, de maneira racional. Que nós não estamos ali por questões físicas ou não, mas estamos ali por questões espirituais, para ter comunhão com Deus, para ter uma vida transformada, renovada pela nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. Nós temos que ter a nossa mente renovada. A renovação, a transformação vem pela renovação da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Se você continuar pensando da mesma forma como você está pensando, você não vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olhe para essas instruções, esse apelo que o apóstolo Paulo está fazendo ao escrever sua carta aos Romanos, porque ele pede, até pela misericórdia de Deus, que os irmãos possam colocar isso em prática, que eles possam dar prioridade a esse ensinamento, a esses conselhos, a essa diretriz, porque ela vai te levar a um patamar espiritual, onde você vai poder experimentar aquilo que é bom, boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Que o Senhor te desperte com essa palavra. Que o Espírito Santo te convença da necessidade que você tem de ter uma vida como um culto espiritual a Deus, onde você leva o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, que são as nossas reuniões que nós cultuamos a Deus, as reuniões na igreja, e que nós temos que superar. Não devemos nos conformar com o sistema do mundo. Não temos que olhar para o cansaço físico, mental. Não temos que olhar para as circunstâncias. Nós temos que dar prioridade ao reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não está escrito na palavra, em Provérbios, que há tempo para tudo? Então, o tempo de Deus na tua vida não pode ser trocado para você se acomodar a tua vida ao sistema desse mundo, ao teu corpo ao sistema desse mundo. Você tem que ver que você tem que apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, o teu corpo não está querendo ir, mas você faz o sacrifício de estar lá, adorando a Deus, servindo a Deus. Não importa o que tenha acontecido. Não importa como se você se sente. Ah, eu só vou à igreja quando eu estou com vontade. Ah, eu só vou à igreja quando eu me sinto bem. Então você nunca vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai alcançar essa transformação pela renovação da vossa mente. Se você não for transformado pela renovação da sua mente, se você não pensar de maneira racional, como o apóstolo Paulo está aqui nos orientando a pensar de maneira racional, a ter uma vida como um culto espiritual a Deus, e para realizar esse culto espiritual a Deus, para ter essa vida como um culto espiritual a Deus, nós temos que levar o nosso corpo
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira racional. Então eu vou porque eu preciso. Eu vou porque eu tenho prazer de ir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Expressou-se Davi. Nós temos que ter alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que procurar experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sermos fortalecidos, guardados por esse Deus que tanto nos ama, que tanto quer o nosso bem. Mas se nós não dermos prioridade a esse ensinamento, a essas instruções, você não vai conseguir ter uma vida transformada pela renovação da sua mente. A nossa vida ela é transformada pela renovação da nossa mente a partir do momento em que nós raciocinamos de maneira correta, de que nós temos que viver uma vida como um culto espiritual. E nesse culto espiritual, ao qual nós temos que viver, nós temos que colocar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, de maneira racional, de maneira lógica, de maneira com entendimento. E aí nós não vamos nos conformar com o sistema do mundo. Não, o sistema do mundo está dizendo isso, mas eu sou contrário ao que o sistema do mundo está dizendo. Por quê? Porque eu preciso serdes, como diz o apóstolo Paulo aqui, serdes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se sua mente não for renovada, se você não for transformado pela renovação da sua mente, você não vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso é uma meta que nós temos que alcançar. É o nível espiritual que nós temos que alcançar. Mas para isso precisamos raciocinar de maneira correta e colocar como prioridade o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus. Nós não temos que estarmos atrás de satisfazer e agradar o nosso corpo. Se eu for satisfazer e agradar o meu corpo, eu estaria dormindo. Eu não estaria aqui há 9 meses pelas madrugadas, levando o ensinamento, o entendimento da palavra de Deus de maneira criteriosa para edificar a sua vida. Eu estaria agradando o meu corpo. O meu corpo prefere estar deitado dormindo. Mas só que eu estou colocando o meu corpo em sacrifício vivo diante de Deus, para que eu venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, me separando na madrugada para essa missão, esse chamado, conforme está escrito aqui nas cartas, que nós temos que servir aos nossos irmãos de acordo com o dom que Deus nos concedeu, nos outorgou. E esse dom de ensinar, de levar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus à tua vida, Deus nos concedeu. E nós temos que fazer isso. E para que nós venhamos a fazer isso, eu não posso agradar o meu corpo. Eu não posso satisfazer o que o meu corpo está pedindo. Mas eu tenho que apresentar esse meu corpo em sacrifício vivo. Mesmo que o meu corpo não queira que eu esteja aqui acordado pelas madrugadas, orando por você, porque muitas vezes você está dormindo ainda, você vai ouvir essa oração, você vai participar dessa live, desse estudo, em um outro horário do dia que você esteja acordado, mas enquanto você está dormindo, nós estamos aqui, intercedendo por você, trazendo a palavra de Deus, para que quando você tiver o momento
de participar, de ter a oportunidade de ouvir-nos, aí você ter entendimento e ser edificado. E saber o caminho que você deve seguir. E o caminho que Deus quer que você siga é esse caminho que leve você a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma vida transformada, renovada pela sua mente. Você não pode se conformar com o sistema desse mundo. Você tem que realizar um culto racional, agradável a Deus, onde você está lá como um sacrifício vivo perante Deus. Aí para isso tem que negar a si mesmo. Por isso Jesus disse que aquele que não negar a si próprio, a si mesmo, não é digno do reino dele. Quantas vezes Jesus, cansado, não continuava lá dando assistência ao povo, mesmo cansado, o dia todo? Teve uma ocasião que Jesus passou junto com uma multidão distante no deserto, na segunda multiplicação dos pães. 3 dias, Jesus chega para os discípulos e diz: olha, dê de comida a esse povo, pois ele já está aqui conosco 3 dias em jejum. 3 dias em jejum. O povo estava lá, ao lado de Jesus, em um deserto, onde não tinha nenhum lugar perto para se comprar comida. E o povo nem se propõe a levar comida. E aí agora eu pergunto a você, por que é pesado para você estar num culto na igreja, que dura 1h30? 2 vezes ou 3 vezes por semana, dependendo da igreja. Ou tem igreja que é todo dia. Bom seria todo dia nós estamos reunidos lá como um culto racional, de entendimento, de colocarmos a nossa vida, o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, santo e agradável a Deus. Aí, se você for buscar satisfazer a si próprio, você não vai agradar a Deus. Você não vai conhecer. Você não vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós deixamos aqui para você esse ensinamento. Pense, raciocine. Seja uma pessoa racional. Seja um ser humano racional. Que sabe pensar, que sabe refletir. Não seja como um insensato, que não analisa, que não pondera as coisas, que não sabe pesar nada na balança, que não sabe diferenciar o peso da balança, do que é certo e errado, do que é agradável a Deus e do que não é, do que é importante para Deus e do que não é na sua vida. Se você for procurar sempre agradar a tua vida, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Nunca. Você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a sua vida não for transformada pela renovação da sua mente. Primeiramente, a nossa vida tem que ser transformada pela renovação da nossa mente. Isso só vai acontecer, essa transformação e essa renovação da nossa mente só vai acontecer quando nós não nos conformarmos com o sistema desse mundo. Ou seja, não procurar agradar a si próprio, a si mesmo, ao nosso eu, à nossa natureza humana. Aprenda de que você precisa colocar na cruz do Calvário a tua natureza humana. Ela tem que morrer com Cristo. O teu eu, a tua vontade própria. Quando nós servimos e entregamos a nossa vida a Jesus para seguir a Ele, para servir a Ele, não existe mais eu. Não existe mais essa palavra eu. Não existe mais essa frase. Eu tenho que agradar a mim mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa em prol de mim mesmo. Não existe. Você não pode servir a 2 senhores.
Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo agradar a si próprio. Ao mesmo tempo colocar você como prioridade. Em vez de você colocar como prioridade, buscar, conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E começa como? Quando você leva o teu corpo em sacrifício vivo diante de Deus, santo e agradável a Deus, de maneira racional, que é o nosso culto diante de Deus. Então analise se você está vivendo a sua vida cristã dentro desses parâmetros. Analisa quantas vezes você tomou decisões e essas decisões foram para mais satisfazer a si próprio do que para ter um culto racional, espiritual a Deus, onde você ali levasse em sacrifício vivo a si próprio para adorar a Deus, para agradar a Deus, para se separar para Deus, a fim de você não se conformar com esse mundo, porque se não fizermos isso, você vai se conformar com o mundo, com o sistema do mundo. E aí você não vai ter uma vida transformada pela renovação da sua mente e não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aprenda a separar uma coisa. Ou você é de Jesus ou não é. Ou você serve a Jesus ou não serve. Ou você quer ir para o céu ou não vai. É uma escolha sua, uma decisão sua. Qual é o mais importante para você? É experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus ou é satisfazer a si próprio? É buscar o descanso? Nossa vida não tem descanso, nossa vida é uma luta constante e diária. De luta, de aflição. Se eu for procurar agradar o meu corpo, eu não vou conseguir servir a Deus. Porque esse mundo é um mundo tenebroso, como está escrito na palavra. Onde jaz no maligno. E tudo nesse mundo, todo o sistema desse mundo, combate contra exatamente as coisas de Deus. Então você tem que ter raciocínio. Como diz o apóstolo Paulo aqui, você tem que ter raciocínio. De maneira correta, raciocinar de maneira correta. Ter uma mente renovada, uma vida transformada pela renovação da tua mente. Pensar como a palavra, pensar como Deus pensa, como Deus quer que você pense, viver como Deus quer que você viva, e não como você quer, como o seu corpo quer, como eu queira ou você queira. Nós temos que dar prioridade ao reino de Deus. Olha a vida dos apóstolos. Olha pelo que eles passaram. Olha pelo sofrimento que eles vivenciaram, sem nenhum merecimento, sem ter cometido nenhuma injustiça. Foram açoitados, maltratados, presos, mortos, mas não deixaram de servir a Jesus. Não deixaram de pregar o Evangelho. Não deixaram de estar onde Deus queria que eles estivessem, cultuando a Deus e levando as pessoas a ter esse entendimento de como se deve cultuar a Deus. Você quer saber como se deve cultuar a Deus? Está aqui. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Pronto. Essa é a maneira correta de se cultuar a Deus. Que o Espírito Santo te dê esse entendimento a você. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E o tempo de Deus na tua vida não pode ser trocado pelas coisas deste mundo, pelo sistema desse mundo, ou por uma vontade do seu corpo, de não querer servir a Deus, de não querer ir à igreja, por não estar se sentindo fisicamente em condições de estar lá por causa do cansaço, do enfado. Vença o enfado. Vá primeiro cultuar a Deus, depois você descansa.
Aprenda a separar o tempo. O tempo que é de Deus, você não pode trocar por nada nesse mundo. O tempo que Deus escolheu para você estar lá na igreja, você tem que estar. Olha as pessoas em outros países que eles se reúnem em buracos, cavernas, túneis, debaixo da terra, escondido. Tem país que é assim, para cultuar a Deus, porque eles não podem ser vistos. Porque se eles forem ser vistos, eles serão mortos. Eles não podem andar com a Bíblia na mão. Eles não têm liberdade de ir a uma igreja, porque não existe uma igreja para eles ir. E tudo isso Deus te deu e te dá gratuitamente. Aonde você está vivendo. E mesmo assim, você despreza esse momento de Deus na sua vida. Então, você precisa ser transformado pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer? É isso que você quer? É isso que é importante para a tua vida? Se for, você vai fazer o sacrifício. Como diz o apóstolo Paulo aqui. Primeiramente, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. É você estar presente na igreja. O seu corpo em sacrifício. Por que em sacrifício? Porque é uma luta para você estar lá. É uma luta que você tem que ter com o teu corpo. O teu corpo não quer que você vá estar lá. O teu corpo não quer que você dê um passo em direção à igreja. Ele quer que você dê em direção à tua cama, à tua rede, à cadeira, ficar em frente à televisão, assistir um evento. Mas o teu corpo não quer que você dê um passo em direção à igreja. Por isso tem que ser que você tem que apresentar em sacrifício vivo o teu corpo. Porque é uma luta, é um sacrifício. Santo porque você está se separando para Deus. Agradável a Deus, porque isso é agradável a Deus. Que é o nosso culto racional, com entendimento. Aí nós não vamos nos conformar com esse mundo, com o sistema desse mundo. Mas vamos ser transformados e renovados pela nossa mente. Como diz aqui o apóstolo Paulo, transformado pela renovação das vossas mentes, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitos filhos de Deus que precisam se despertar, porque não estão levando a sério a sua vida com Deus. Estão levando de forma irresponsável muitas vezes. Pode até pesar essa palavra, mas é a verdade. Porque não está demonstrando compromisso com Deus. E Deus te conhece. Deus sonda o teu coração. Deus sabe das intenções do teu coração. É Deus que renova nossas forças. É Deus que nos dá ânimo. Se está faltando isso na tua vida, peça a Deus. É Deus quem nos dá todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, quando nós começamos a ler exatamente um hino que ele citou aqui, ainda no capítulo 11, no versículo 33 ao 36, antes de chegar ao capítulo 12, ele cita um hino. E nesse hino de adoração a Deus, ele coloca a seguinte frase: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Quem primeiro deu a Deus alguma coisa para que ele possa nos recompensar? Nós não demos primeiro alguma coisa a Deus. Foi Deus que primeiro nos deu. E aí deveríamos termos gratidão, satisfação, alegria de servir a Deus, de estar na casa de Deus, de adorar a Deus. Não deveria ser um peso. Pode ser um sacrifício, como diz o apóstolo Paulo, mas um peso não pode ser. Você tem que ter e recuperar essa autoestima, essa alegria, essa força para você estar na igreja e vencer. Essa vontade do teu corpo
de não querer estar lá, adorando e servindo a Deus. Como disse um pregador, vá para a igreja, nem que seja se arrastando, mas esteja lá. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Que nós temos que realizar com o nosso corpo, um sacrifício vivo. Não é o sacrifício de se cortar. Não é o sacrifício de você carregar uma cruz, não sei quantos quilômetros de uma cidade para outra. Não é esse tipo de sacrifício. O sacrifício que Deus quer é que você viva como um culto espiritual. A tua vida seja como um culto espiritual. Onde você vai sacrificar o teu corpo vivo, como sacrifício vivo, porque o teu corpo não quer ir, porque o meu corpo não quer ir, porque o meu corpo está cansado, porque o meu corpo está enfadado, mas eu vou, porque é um sacrifício vivo que eu estou fazendo, que é santo e agradável a Deus, para que eu não venha me conformar com o sistema desse mundo e venha a ter uma vida transformada pela renovação da minha mente, para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim o Senhor faça em tua vida, meu amado. Que a graça de Deus permaneça em tua vida e te dê entendimento. E o Espírito Santo coloque na tua vida como prioridade o reino de Deus. Porque se você não der prioridade ao reino de Deus, será muito difícil você adentrar nele. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos. Mais uma vez, meu Deus, o Senhor tem nos concedido essa graça. E estamos nessa madrugada, levando a tua palavra, o conhecimento da tua palavra, a tua igreja na face da terra. Espírito Santo, leva essa palavra aos quatro cantos dessa terra. Faça de cada um desses teus filhos que estão ouvindo e recebendo essa palavra e essa oração, a compartilhar, a refletir de maneira racional sobre esse ensinamento que nós aqui, mediante o teu Espírito Santo que foi nos otorgado, colocamos de maneira criteriosa esse ensinamento. Edifica a tua igreja, consolida a tua igreja, desperta a tua igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda a cada um dos teus filhos a mortificar o seu corpo na cruz do Calvário, a ressuscitar juntamente com Cristo em novidade de vida, a dar prioridade ao reino de Deus. Espírito Santo, renova as forças daqueles que não têm força, redobra o ânimo daqueles que já perderam o ânimo, recupera a autoestima daqueles que perderam a sua autoestima, a sua alegria, o seu prazer de adorar a Deus, de estar na casa de Deus, de servir a Deus. Pai, tem misericórdia dessas vidas. Restaura essas vidas. Transforma essas vidas pela renovação da mente delas. Meu Deus, para que elas possam experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. É que nós pedimos, Pai, em favor da tua igreja, na face da terra, no nome de Jesus. Salva essa nação. Salva esse país. Livra essa nação, Pai, de todos os homens maus e perversos, tiranos, que projetam, meu Deus, leis, normas contra a tua igreja, para escravizar esse povo, para empobrecer essa nação. Tem misericórdia, Pai, dessa nação. Tem misericórdia dos teus filhos. Olha para os inocentes. Olha para os sangues inocentes que têm sido derramados e clama por justiça a ti. Meu Deus, olha para os teus escolhidos que clamam por justiça a ti. Tua palavra diz, o Senhor não se levantará e não fará justiça aos teus escolhidos. O teu próprio Filho afirma que o Senhor depressa se levantará e fará justiça aos teus escolhidos. Então, Pai, em nome de Jesus, faz justiça aos teus escolhidos. Em nome de Jesus, Pai, guarda, protege a tua igreja. Livra de todo o mal que há nesse mundo. Livra de todo principado, potestade, hostes espiritual da maldade, príncipe das trevas desse século. Guarda a tua igreja, Pai. Como está escrito na tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja.
são palavras do teu Filho, Jesus. E Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Não hão de passar. Então, meu Deus, nós colocamos aquilo que está escrito na tua palavra. Aquilo que a tua palavra nos garante como promessa. Porque tu és um Deus imutável. Tu és um Deus único e verdadeiro, soberano. Que é impossível de que tu mintas, Pai. E tu velas sobre a tua palavra para cumprir. Então, meu Deus, guarda a tua igreja, eu peço em nome de Jesus. Livra a tua igreja de todo mal. Nos guarda nesse dia de toda seta do maligno, de todos os dados inflamados do maligno, de toda ordem de morte ordenada por Satanás ao meio-dia. Nos livra, nos guarda de todos esses demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Nos guarda, nos protege, nos livra de toda cilada, de todo laço, de toda armadilha de Satanás. Em nome de Jesus, nos protege também dos homens maus e perversos, malignos, que só pensam mal contra as nossas vidas. Que o mal que eles planejarem contra nós caia sobre eles. Dispersa eles por 7 caminhos, no nome de Jesus. Olha para a tua nação, Israel. Olha para o teu povo, Pai, de Israel, de Jerusalém. Guarda, protege. Dá vitória àquele povo que é teu, aquela nação que é tua. Envergonha aqueles inimigos e derrota aqueles inimigos que têm se levantado contra a tua nação. Em nome de Jesus, Pai. E todos que forem contra a tua nação de Israel sejam envergonhados, confundidos e embaraçados nos seus planos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. O Deus de Jacó te proteja durante todo esse dia, meu amado irmão, em Cristo Jesus. E até a próxima oportunidade. Amém.